para mais uma aula de teologia. Seja bem-vindo. Estamos falando sobre Deus Criador. Já temos a noção de eternidade, que foi a primeira criação de Deus, noção de sabedoria, tudo o que Deus fez foi com sabedoria, e a terceira criação de Deus, que foi o espaço. Volte a alguns vídeos anteriores, quando eu expliquei sobre a teoria do Tzimtzum. Deus estaria tomando conta de tudo, então não tinha como ele criar nada, porque era Deus nele mesmo, voltado para si mesmo, consigo mesmo. Aí, para que ele criasse, ele se retraiu, se encolheu, se retirou um pouco. Quando ele se retirou um pouco, ele criou o espaço, ou ele abriu o espaço. Linguagem metafórica, linguagem antropomórfica. Estamos usando uma linguagem humana para explicar um termo, um conceito teológico. Deus então criou o espaço. E como que era esse espaço? Estamos em Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. No princípio era um caos, escuridão absoluta. Deus, ele é luz. Isso aí é regra de fé, doutrina bíblica. Deus é luz. Quando ele se retrai, quando ele se encolhe, que ele abre espaço, o que sobra? Sobra o nihilo. O nihilo é o nada, o vazio, o oco. É isso que sobra. Na teologia dos hindus e dos budistas, seria uma espécie de nirvana, um nada, um vazio. Deus se retraiu, abriu um espaço, esse espaço está em trevas absoluta, escuro, absoluta escuridão. E nesta absoluta escuridão está o caos, a confusão, está o nada, está o vazio. Deus vai organizar a obra da criação no nada, no vazio, no oco. Ele não está lá. A origem de todo o universo, das pessoas e das coisas, a origem é o nada, o vazio. Melhor, Deus vai utilizar o nada como matéria-prima. Deus vai pegar aquilo que é vazio, que é oco, que não tem sentido, que não tem existência, e ele vai formar, ele vai criar, vai dar vida, vai iluminar e vai sustentar. Por isso que ele é o fundamento abissal. Abissal significa aquele fundamento que eu expliquei nas aulas passadas, em que é ele que fundamenta todas as coisas nele mesmo, é ele que é o chão de todas as coisas. Ele precisa sustentar, porque a partir do momento em que ele está sustentando, a coisa existe. Mas se ele não sustentar, a coisa deixa de existir. Volta ao vazio, volta ao nihilo, volta ao nada. Deus criou a eternidade. 1. Deus criou a sabedoria. 2. Deus criou o caos, o nada. Deus é o autor do nada. Não é impressionante isso? Antes de ele dar sentido a algo, dar formato a algo, dar alento a algo, ele faz o vazio, o nada. E esta é uma angústia que existe dentro da nossa própria alma de vez em quando, ou muitas vezes. Essa angústia que foi muito pensada por Søren Kierkegaard e pelos filósofos existencialistas, essa angústia de que há um vazio, há um oco, há uma falta de sentido, porque isso já faz parte da constituição da natureza do cosmos e do universo. Ele criou o caos, e no caos ele veio para a sua quarta criação. Pela cronologia, pela lógica, pela ideia, a quarta criação de Deus foram os anjos. E nisso aí nós vamos falar na próxima aula. A criação dos anjos antes de ele criar o universo. Memorize se for possível. Deus estava nele mesmo, voltado para si mesmo, consigo mesmo, desde sempre, para todo sempre. Amém. Virou-se para fora. E quando ele se virou, ele começou o ato criativo. Ao virar-se, ele se retraiu, abriu o espaço. E quando ele abriu o espaço,
surgiu o oco, o vazio e o nada. Anteriormente a isto, ele havia criado a eternidade, que é a noção de que as coisas não perecem, as coisas não se corrompem, e criou a sabedoria, para que tudo tenha um sentido. Então, nesta ordem: Deus, 1. Eternidade, 2. Sabedoria, 3. Vazio, 4. E os anjos, 5. Até a próxima aula.